Oi, pessoal. É, Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu ando um pouco sumida. Eu estou bem, as meninas estão bem também, estamos seguindo a nossa vida, né, na medida do possível. E aí eu vim aqui dar uma notícia para vocês. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de setembro. Aconteceram algumas coisas essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o encorajamento. Dia 28 eu fui para Belo Horizonte, eu fiz um concurso, assim, uma prova de concurso público. Eu estou fazendo a minha graduação, né? E é na área de educação, né? Então teve um concurso na área de educação e eu fui lá fazer esse primeiro concurso depois que o Humberto faleceu. Eu não consegui estudar tanto, né, quanto eu gostaria, mas eu acho que foi muito bom para mim, assim. Eu acho que o último concurso que eu fiz foi em 2018, mais ou menos. Eu nem era casada ainda, né? E aí eu vivi tudo que eu vivi com o Humberto. 2023 ele me incentivou a fazer essa graduação em educação especial. E aí eu decidi, né, fazer, e ano que vem eu formo. E eu fui mais para ver essa prova, saber, mas antes de fazer essa prova aconteceram muitas coisas, né? A primeira coisa, assim, que eu falei, nossa, essa prova vai me baquear bem, é a questão que o Humberto, ele fez 8 meses de falecido no dia 28 de setembro, o dia da prova que eu fiz, né? Aí esse foi um dos primeiros pontos. Depois, naquele dia, minha filha, a bebezinha, né, que fez 1 ano, ela ficou acordada, não sei o que aconteceu. Ela sempre dorme, ela tá dormindo agora. Ela sempre dorme às 7. Aí eu fico aqui um pouco no computador, faço o que eu tenho que fazer. Lá para as 10, 11 horas da noite ela acorda, aí eu já deito e fico lá com ela. Mas nesse dia ela acordou, ela dormiu por volta das 7 e simplesmente quando deu 8 horas da noite ela acordou e foi dormir lá para as 3 da manhã. Então assim, eu fui pro concurso, que foi um concurso à tarde, sem dormir praticamente. E várias outras, sabe quando vem uma cadeia assim, acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, gente, né, será que é para eu fazer esse concurso mesmo? Eu tava exausta, será? Aí que chega a parte que eu quero conversar com vocês hoje sobre o encorajamento, né? Mesmo depois do falecimento do Humberto, eu tenho pessoas ao meu redor que me encorajam a fazer as coisas, né? Então a minha sogra, minha irmã, minha mãe falaram assim, você vai fazer esse concurso, pode ir, nós vamos ficar com as meninas. Aí elas ficaram com as meninas. Como eu tenho deficiência visual, minha irmã me levou e me buscou. Então assim, foi muito bom. Foi a primeira prova também que eu pedi uma ledora, né? Eu pedi uma pessoa para ler a prova para mim, porque chega, assim, são 4 horas de prova, e chega uma hora que meu olho não aguenta mais, é muito cansativo, mas aí eu, né, com essa ledora foi muito bom, conversei muito com ela. Infelizmente a história dela também é uma história muito triste, né? Nós conversamos ali um pouco antes da prova, né? Ela também perdeu uma pessoa muito querida da vida dela, que foi a bebê dela, um bebezinho que ela, né, ela teve, nasceu com uma patologia que eu não sei qual é, que eu não quis entrar nesse mérito com ela. Mas aí nós conversamos, foi muito bom pra mim, porque aí eu conversei, desliguei um pouco a cabeça das meninas, tudo mais, e consegui fazer a prova. Saiu o gabarito, eu não acertei muito, mas o que importa é essa experiência que eu adquiri, né? E isso me dá mais garra de querer aprender mais sobre essa área, né, da educação especial, que tá crescendo muito no Brasil. Infelizmente, né, é uma área que eu não queria que crescesse, porque envolve muita questão de saúde, né? Então, enfim, né, não vou ficar entrando nesse mérito, não. E aí é isso, eu queria ler para vocês aqui versículos da Bíblia que eu separei sobre quem encorajou, né? Quem nos encorajou nesse mundo foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele foi o nosso maior encorajador. Vou tentar ler aqui para vocês ir acompanhando também.
Então, aqui ó, Mateus 10, 29, 31. Eu vou ler só o versículo mais específico, não vou ler capítulo. Eu sei que muita gente gosta de ler o capítulo todo, mas como eu quero um vídeo mais curto, eu vou ler só essa parte para a gente falar do encorajamento mesmo. Então, Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31 diz: Jesus os encoraja, lembrando-os de que não precisam ter medo, porque o Pai Celestial cuida deles, inclusive sabendo números de cabelos em suas cabeças. Então, assim, o nosso Pai, para mim, na minha concepção, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós, Ele sabe de todas as nossas aflições, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Claro que nós temos que orar, porque nós temos que verbalizar, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque é Ele que pode nos suprir, Ele que pode nos ajudar, Eu não falo só a questão financeira, eu falo do nosso falo do nosso emocional, da nossa vida, em si, assim. Aí eu quero ler também Lucas capítulo 22, versículo 43. A Bíblia relata que um anjo apareceu a Jesus no Getsemane para fortalecê-lo, e Jesus, por sua vez, poderia ter feito o mesmo por seus discípulos em outros momentos. E ele fez, ele encorajou os discípulos, ele encorajou, Pedro, e ele nos deixou, falando que não era pra gente ter medo, não era pra gente ficar aflito aqui nessa terra, que ele venceu o mundo e nós somos capazes também de vencer e passar por essas batalhas, E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem são os seus encorajadores, Quem são as pessoas que estão ali para você, para te encorajar quando você achar que... Eu mesmo no dia do concurso eu falei, gente, vocês estão acreditando mais em mim do que eu mesmo. Porque acontece, mas ali na sua vida vai ter alguém que vai te encorajar, que vai crer, O nosso Senhor Jesus, Ele tá ali. Às vezes você não tem uma amiga, uma pessoa, ou você acha que você não tem alguém, mas a gente sempre tem alguém, Sempre. Mas se você não tem alguém, ou se você pensa, ou se sua cabeça, às vezes ela te engana, ela prega peças na sua vida, e você acha que não tem ninguém, aí surge o que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que Ele nos encoraja, Ele está ali para nos encorajar, nos fortalecer. Para que isso aconteça, nós precisamos ter fé e nós precisamos estar em oração, Humberto falava muito disso comigo, oração, ele orava muito. Então, assim, mesmo diante de tudo, que aconteceu nesses últimos meses da minha vida, são 8 meses de muita mudança, de muitas escolhas erradas que eu fiz, mas que eu tenho pessoas para me encorajar, para me ajudar, para me fortalecer, As minhas filhas mesmo, elas me encorajam também. E elas veem aflição assim na gente. Teve um dia que eu tava muito triste, aí ela, a mais velha veio e ela fala assim, mamãe chora, mamãe, você precisa chorar, porque eu não sou de chorar muito perto delas. É coisa de mãe, a gente tenta privar os nossos filhos de sofrer, Mas é isso, tá bom? Queria falar que eu tô bem, que eu tô seguindo a vida. Eu espero que dentro de alguns meses eu consiga me estabelecer mais aqui no YouTube, ficar mais presente para vocês também, porque a vida é muito corrida. Eu vou testar essa semana, se eu tiver um tempinho, eu quero testar fazer caminhada, que eu tô fazendo caminhada de vez em quando, e eu quero filmar a minha caminhada. Vai ser num lugar muito legal, que tem aqui perto da casa da minha sogra. Não é onde eu moro, não é meu esse lugar. É um lugar público, que as pessoas vão ali fazer caminhada, mas é um lugar muito bonito, E aí eu vou ver se eu trago alguma coisa, algum assunto que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada por tudo e fiquem na paz.